A paz do Senhor Jesus, irmãos, que bênção de Deus estarmos aqui juntos para a glória do Senhor, para estar aqui continuando o estudo do livro de Isaías, né? Sim, o capítulo hoje é o 53, oh maravilha, de 12 versículos, né, irmãos? Como é lido, é falado, é comentado essa passagem, esse capítulo do livro de Isaías, né? A gente sabe, sempre fala aqui no canal, irmãos, né? Que é o seu, que é nosso, curiosidades bíblicas. EV Marcelo, se está vendo pela primeira vez, você pode aí se inscrever ou digitar aí na área da pesquisa e se inscrever e nos ajudar a fazer essa obra que é para o Senhor, amém? Glória a Deus. Você vê, Isaías é um dos profetas, né? Não que os outros Deus não usou, mas que com uma bem enfático, né? Com muita propriedade, Isaías profetizou e muito sobre Jesus, sobre a caminhada, sobre o nascimento, sobre a vida, sobre o viver de Cristo, até a morte de cruz, né? Você vai ver um dos relatos na Bíblia que é extraordinário, né? Que é o capítulo 53 de Isaías, né? Onde fala aqui algo que aconteceu. Aqui mais ou menos, a gente não gosta muito de falar em datas, né? Mas só para você ter uma noção, né? Uma noção. Uns 600 anos, mais ou menos, ou um pouco mais, ou mais ou menos 600, profetizado, né? Antes do nascimento de Jesus. Esse homem de Deus, chamado Isaías, profetizou, né? Teve mais coisas que Isaías profetizou? Sim, irmãos. Nós vamos chegar numa parte aqui que Isaías profetiza sobre um dos veículos que tem de locomoção que a gente usa, muitos usam hoje nos dias de hoje, mas quando chegar lá a gente vai lembrar os irmãos e vai falar, né? E tantas outras profecias que Isaías, Deus tem usado ele, até aqui no capítulo 52, né? Sobre salvação, sobre correção para os gentios e outras coisas mais. Agora, mas nesse capítulo 53, como alguns outros que vem falando de uma linguagem, né? De Cristo, cristocêntrica, nós vamos falar aqui do plano glorioso. Mas fala assim, mas ele sofreu, ele apanhou, ele morreu, ele se pôs no meu e no seu lugar. Se Jesus não fizesse isso, irmãos, se Jesus não falasse para o Pai, falando nas minhas palavras, Pai, eu vou, eis-me aqui. Jesus amado, o que seria de nós hoje? O que seria da humanidade hoje? Essa madrugada, participando com um pastor muito abençoado, né? Amigo nosso, alguns irmãos, o pastor falou algo assim que é maravilhoso, irmãos. Deus não ama o pecador. Mas você fala assim, como assim não ama? Deus ama o homem quando ele é um pecador, porque João 3,16 fala isso, mas o homem entende a sua palavra, e como fala o versículo, né? Todo aquele que nele crê tem a vida eterna. O homem reconhece Cristo como Salvador e o aceita. Aleluia. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, mas o homem entende a palavra, a mulher entende a palavra, recebe a Cristo como Salvador. Mas o homem que, por vontade própria, por dureza de coração, vive numa prática de pecado, Deus não ama. O pecado faz separação entre nós e Deus. Agora o homem que o aceita, que o reconhece, Deus enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas ter vida eterna. Isso está no próprio versículo, amém? Glória a Deus. Isaías 53, o título fala assim, os sofrimentos do Messias. Versículo 1, quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou o braço do Senhor? Irmão, isso é uma realidade nos dias de hoje. Na época de Isaías, quem deu crédito à pregação do Senhor? Quem deu crédito à pregação do Evangelho? Quem deu crédito ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz do Calvário? O país nosso, Brasil, como outros países, querem colocar mediadores e mediadora para dizer que se passar por ela ou por eles vai ser salvo. Não, irmãos. Quem deu crédito à nossa pregação? Pregação do Evangelho de Cristo. O Cristo crucificado, que Paulo fala lá na Epístola aos Coríntios lá. Esse Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por ele. Não há outro nome
debaixo do céu que podemos ser salvos são o nome de Jesus. Irmão, é Ele. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Quem deu crédito à nossa pregação? Irmãos, essa palavra, ela é para os dias nossos hoje. Quem deu crédito à nossa pregação? Pregação do quê? Da pessoa bendita e gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele como raiz de uma terra seca. Uma raiz de uma terra seca, irmãos. Uma árvore, né? Seja ela grande ou pequena, nasce numa terra seca, que ninguém dá valor nenhum, ninguém olha para ela, admira aquela árvore, quer estar perto dela. Assim, dá um exemplo de Cristo, irmãos. Ninguém o quis. A Bíblia diz que até os seus o rejeitaram. Agora, todos quantos o receberam, diz a palavra, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Isso é muito forte, irmãos. Versículo seguinte, né? Ponto e vírgula. Versículo seguinte, não, perdão. Continuação do versículo 2. E olhando, e não tinha parecer nem formosura. Irmão, pessoas pintam, pessoas falam, pessoas desenham, pessoas fazem filmes de Jesus musculoso, com uma aparência assim, parecendo um ator, né? Bonito. Alguns quadros de olhos azuis, verdes, um cabelo mais arrumado, sabe? Mas aqui a palavra, irmãos, aqui a palavra é Deus falando. A palavra é Deus se relacionando comigo e com você. Está dizendo que ele não tinha parecer. Oh, meu Deus. Nem formosura. Irmãos, as pessoas quando iam ter com Jesus, ele no meio dos discípulos, viam ele como um homem comum. Irmãos, Jesus não é hoje como alguns aí dizem que é de Cristo, né? Nós não temos, irmãos, por ética e respeito a Deus em primeiro lugar, não citamos nome de denominação, nem nome de ninguém, porque, irmãos, o evangelho tem que ser pregado. A palavra fala, uns pregam por contenda, uns pregam por inveja, mas nós pegamos o Cristo crucificado. Então, nós temos que pegar o evangelho da maneira correta. Agora, se uns querem pregar assim, irmãos, é eles e Deus. Então, a gente vê pela palavra, irmãos, que as pessoas querem se apresentar, né, ostentar de uma forma assim, e Deus habita, diz a palavra, na casa dos humildes, irmãos. Não que devemos ser mal arrumados, ou assim, de maneira nenhuma, mas sabe, há algo que vem de dentro para fora, que a pessoa quer mostrar, quer ostentar, quer aparecer, quer aparecer uma aparência do que não é. Irmão, Jesus não tinha nem beleza, nem formosura. A Bíblia que fala, irmãos, não é a palavra minha aqui, pastor Marcelo, ou de outro líder, não, é a palavra que fala. Como uma terra seca, irmãos, que ninguém queria, não tinha beleza nem formosura, irmão, não se deixe enganar. Vá pela palavra, vá pelo entendimento da palavra. O versículo continua aqui, ó. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que eu desejasse. Irmão, ninguém quis Cristo, irmão. Até os seus, que eram familiares ali, não criam nele, irmão. Aleluia. Isso é muito tremendo, irmãos. A gente começa a falar aqui, a gente vê essa descrição em detalhes nos evangelhos, como Jesus foi rejeitado. Os homens queriam apedrejá-lo, os homens vinham para testá-lo, os homens vinham para querer colocar ele à prova. Irmão, os homens desfaziam dele, o que ele passou, o que ele aguentou de humilhação por você e por mim hoje, irmão. Isso está registrado no que? Nos 4 evangelhos, descrevendo a caminhada, o dia a dia, o viver do Senhor. Isaías aqui, Deus inspirando ele pelo Espírito Santo, ele profetizando. Isso é tremendo, irmãos. Versículo 3. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, o homem de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Irmão, Jesus, ele trabalhou, irmão. Ele trabalhou ali, aprendeu a profissão de carpinteiro, trabalhou, suou. Irmão, não vivia balançando na rede como uns querem ficar hoje, irmão. Desprezado, mais indigno, irmão, rejeitado. Não fizemos dele caso algum.
houve alguém que se importasse, alguém que se interessasse, alguém que quisesse. Irmão, a gente vê que na Bíblia, quando ele estava carregando a cruz no meu e no seu lugar, foi chamado Cirineu para o ajudarmos. Hoje ele que nos ajuda a todos nós a carregar a nossa cruz, irmão. Então, esse era o retrato do Deus que veio à terra, Salvador, o Messias, Emanuel, Deus conosco, para morrer no meu e no seu lugar. Epístola de Paulo aos Filipenses fala isso, que ele se despojou de toda a sua glória. Foi obediente até a morte de cruz. Irmão, não veio para prometer vida regalada, financeira, abastada para ninguém, não. Ele pode dar? Pode. Se nós tivermos maturidade para sermos abençoadores na obra dele, com as pessoas, não colocarmos a nossa parte humana nisso como prioridade, mas sim isso no Senado, irmãos. Isso é só algo para a gente usá-lo, mas para a glória de Deus. Pessoas têm capacidade para ter sim, outros não. Irmão, mas ele prometeu que a gente no mundo ia ter vitória, ia passar aflições, tribulações, a gente tem que ter paciência para suportar, mas ele ia ser conosco e nos dá vitória. Irmão, pessoas às vezes querem vir para o evangelho do Senhor para ficarem ricos, para ter posição. Se Deus não me tornar um empresário, alguém rico, Deus não está comigo. Mentira, irmão. Aonde está isso na Bíblia, irmão? Aonde Jesus prometeu isso, irmão? Aonde Jesus garantiu que você vai ter uma vida, um mar de rosa? Irmão, olha o que está descrevendo a palavra, dizendo da trajetória da caminhada de Cristo. Irmão, estou dizendo que você vai sofrer, vai minguar, não é isso, irmão, mas você vai ser mais do que vencedor. Mas por causa da palavra, por causa de Jesus, vão te perseguir, não vão querer te aceitar. Às vezes dentro da sua casa, Jesus fala na palavra que ele não veio para trazer a paz, mas sim a espada. Isso dentro do lar, dentro de uma casa, pode ser de um filho, de uma esposa, de um pai, de uma mãe, do irmão, de uma irmã. Mas eu vendo Jesus, o adorando e o servindo, eu creio, você crê que o Senhor vai abrir os olhos dos nossos familiares e vão ser salvos. Mas, irmão, evangelho, palavra de Deus, irmão. Rejeitaram Jesus, perseguiram Jesus. Jesus padeceu e nós que somos seguidores dele, irmão, vamos padecer também, irmão. Mas vamos ser mais do que vencedores, irmão. Irmão, cuidado com essas pessoas que ensinam, dizem que no mundo mais não precisa ter sofrimento, perseguição por causa da palavra. Mentira, irmão. Se você ler a Bíblia, você vai ver que não é dessa maneira, irmão. Cuidado. Versículo aqui, o 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades espiritual, as nossas dores, levou sobre si, e reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Irmão, ele foi oprimido, aflito de Deus. Olha, aqui não é do diabo, mas é de Deus. A Bíblia fala que foi do agrado do Pai moê-lo. Por quê? Porque ele tinha que passar isso para tomar a maldição que era imposta por mim e por você, Gálatas 3,13, para que o sacrifício dele, como um cordeiro mudo, fosse aceito, aleluia, pela expiação de todos os nossos pecados, de toda a humanidade. Por isso que Deus, ele ama todos, mas não o homem que vive na prática do pecado. Ele ama, o desejo, o plano do Senhor é que todos sejam salvos, mas o homem que o reconhece, que o aceita como Salvador, como está lá em João 3,16. Leia todo o versículo. Versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e é minha e sua. E moído por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído por causa da sua e da minha iniquidade, diz a palavra. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmão, ele foi pisado, castigado por mim e por você. Irmão, ele passou isso por nós, irmão, no seu e no meu lugar. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada uma se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele as iniquidades de nós todos, irmãos, de nós todos. Caiu sobre ele, irmãos. Quando o Senhor falou, eis-me aqui, toda
todo o pecado do mundo, toda maldição, toda condenação, a cédula, a Bíblia diz que o Senhor rasgou, ele assumiu tudo no nosso lugar, irmãos, para que hoje nós pudéssemos e somos, por misericórdia e bondade de Deus, ao aceitá-lo, ao reconhecê-lo, nossos pecados ser perdoados, sermos nova criatura em Cristo Jesus, filhos de Deus. Você ainda que não aceitou Ele como Salvador, aceite Ele agora. Você que afastou meu irmão, minha irmã, volte para Jesus agora. Ele te ama. Ele te espera agora. Aleluia. Versículo 7. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão, é o versículo 8, do juízo, foi tirado a quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Irmão, ele morreu por nós, pelo povo de Israel, nessa época de Isaías profetizando, Isaías falando do Messias, do Redentor, de quem ia tomar o lugar. Eu penso, irmãos, que por Isaías iniciar o versículo 1, falando, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Pessoas ali estavam, talvez, achando Isaías que estava ficando louco, não ouvindo, não aceitando. Talvez a Bíblia não dá esse detalhe, irmãos, mas por misericórdia de Deus eu vou falar isso aqui, chegando nele. Que palavra é essa, Isaías? Que conversa é essa? Porque, irmãos, o judeu, ele espera e vê, conhece dessa forma o Senhor, Rei dos Reis, poderoso, vimos em glória. Por isso que não aceitaram Jesus como Salvador, irmãos. Por isso que nós temos que orar por eles, para que Deus abra os olhos dele. E a Bíblia fala isso, irmãos, com clareza, que muitos dos judeus, irmãos, e também da linhagem ali de Ismael, isso a palavra fala, irmãos, nós vamos chegar nessa parte ainda, vão aceitá-lo, reconhecê-lo quando ele vier em glória com a igreja. Oh, aleluia! Naquele período ali da grande tribulação, irmãos, aí vão aceitá-lo, aí vão reconhecê-lo. Irmão, mesmo assim, irmãos, vai ter um período lá que o diabo vai ser preso por 1000 anos, vai ser solto, e ainda vai enganar muitos ainda. Vai enganar muitos judeus? A Bíblia não dá esse detalhe, mas vai enganar muitos, irmão. E por isso que o povo de Israel, que são nossos irmãos, aleluia, que temos que orar por eles, não aceitaram o sacrifício de Cristo até hoje. Que eles não reconheciam, não aceitam que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o justo juiz, a estrela da manhã, que é o nosso Senhor Jesus, viesse daquela maneira, numa maneira humilde, vamos dizer assim, pobre, porque o sacrifício que foi dado ali no templo ali era de pessoas pobres, sem condição. Foi o que deram ali em oferta ali, por Jesus. Eles não aceitaram, irmãos. Por isso que muitos falavam assim, é um grande profeta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Seu pai é o José, carpinteiro, desfazendo dele. Então os irmãos, vendo isso nos evangelhos e vendo aqui, a gente entende isso. Aleluia. O versículo agora é o 9. E puseram a sua sepultura com os iníquos e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nunca houve engano na sua boca. 10. Porém ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma o puser por expiação do pecado, será a sua descendência, prolongará os seus dias, e a boa vontade do Senhor prosperará na sua mão. Então a gente vê, irmão, que o Senhor agradou moê-lo, irmãos, e o fruto do seu trabalho, o trabalho de quem? De Jesus. Hoje ele está vendo o trabalho, são nós, pessoas que vão se converter, pessoas que estão se convertendo, o evangelho sendo pregado, mas o evangelho sendo pregado genuíno, com compromisso, não por outros motivos, irmãos, por salvação das almas, o reino dos céus, será que nos aguarda? Pessoas que querem o reino aqui da terra, querem as riquezas aqui da terra, não, o que o Senhor prometeu para nós está guardado lá nos céus, irmão. Isso é muito sério. Então o Senhor fez isso por nós e deixou como exemplo, irmão, para nós hoje sofremos por Ele, passarmos
as injúrias, as tribulações. Jesus falou em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Nele, nós vamos vencer também. Aleluia, glória a Deus. Versículo 11, e verá o fruto do trabalho da sua alma, ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo, o justo, justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então a gente vê que o fruto do trabalho do Senhor Jesus, hoje somos nós, somos uma igreja, as vidas que estão se convertendo. Ele nos justifica, o sacrifício dele, o sangue dele nos justifica, e a iniquidade de muitos, diz a palavra aqui, ele levará sobre si, né? Porque aqui Isaías estava profetizando, ia se cumprir ainda. E o 12, para a gente encerrar hoje o capítulo, né, irmãos? Uma pequena introdução do capítulo aqui, porque se a gente for mesmo aprofundar, a gente fica aqui horas e horas aqui, né? Louvado seja Deus, né? 12. Por isso, lhe darei a parte de muitos com os poderosos, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Irmão, Jesus hoje continua intercedendo como um advogado. Você, aleluia, que já é salvo na pessoa de Cristo, você prega, você fala, você pode enviar esse link para as pessoas aí nas suas redes sociais, ouvir essa palavra, e o Espírito Santo abrir os olhos dela. Você que está hoje vendo pela primeira vez, ou você ainda não reconciliou ainda com o Senhor, irmão, Ele intercede pela sua vida. Ele está falando com você. Ele está te chamando. Aleluia, para você voltar-se para Ele, entregar-se para Ele, reconhecê-lo nos seus caminhos, diz a palavra, Ele endireitará as suas veredas. O nome, isso é a coisa mais importante para nós, irmãos. Nós, escrito lá no livro da vida. Ô, irmão, se a gente se partir dessa terra hoje, vai passar a eternidade com o Senhor, irmão. Isaías 53 encerrado. Jesus fez tudo isso por você e por mim. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Irmão, não esqueça no nome de Jesus, irmão. Você viu o vídeo? Deixa o joinha. Irmão, envia esse link. Vamos trazer aí, se você puder, inscritos para o canal da sua família aí. Vamos chegar numa marca aí, irmão, se Deus permitir, mais de 1000 inscritos para a gente conseguir fazer essa palavra, né, ao vivo aí nessa rede social tão abençoada que é o YouTube, e a gente alcançar almas, irmãos, aonde Deus permitir esse vídeo chegar mais longe possível para o reino de Deus. Amém? Paz do Senhor Jesus.